paz do Senhor. Os irmãos que estão aqui visitando a gente, quero glorificar Deus pela vida de vocês. Vocês são bem-vindos aqui na nossa casa, na Igreja Casa de Refúgio. E aqui a porta está aberta para vocês. Se vocês quiserem vir mais vezes, se sintam mais que convidados. Amém? Hoje aqui já teve várias homenagens, né? Hoje, o segundo domingo de maio, que a gente conhece como Dia das Mães. Teve aí a apresentação das crianças, que foi lindo. Glória a Deus por isso, pelo pessoal que tá, os irmãos que estavam envolvidos, que estavam ensaiando as crianças, que Deus abençoe, né? E quando a gente fala do Dia das Mães, na verdade a gente sabe que é uma data bem agitada, né? Que todo mundo tá ali, tá correndo atrás das lembrancinhas para dar para sua mãe, né? Tem aquele almoço especial também. Quem hoje teve um almoço especial? Quem não fez foi na casa de alguém. Alguém cozinhou, fez um almoço bem gostoso hoje. Não que os outros não sejam, mas hoje foi um pouquinho mais, né? Hoje teve uma comemoração importante. O Dia das Mães, eles são todos os dias, mas hoje a gente tem essa data específica para comemorar o dia de vocês, né? Então a gente sabe que fica muita movimentação nesse dia, para o almoço, para a homenagem, para a foto, para tudo que vai acontecer. E glória a Deus por esse dia, né? E ainda que quando a gente fala de mãe, né, que tem muitas aqui que eu sei, a gente sabe que o título, na verdade, de mãe, ele é igual para todas vocês, né? Todas vocês são mães, só que cada uma tem o quê? Uma característica diferente, né? Tem as mães aqui que são bem calminhas, são as mães que são plenas. Já tem a mãe que é mais agitada, aquela mãe que é brava, aquela mãe que só de olhar você já sabe. Minha mãe era assim, ela olhava e eu entendia o recado. Ela não precisava nem falar. Mas a gente sabe que cada uma de vocês possui uma característica especial, né? Uma característica com que fazem que vocês sejam ali mais do que especiais dentro do lar de vocês. A gente sabe que eu não sou mãe ainda, mas acompanhei bastante amigas aí gestantes, e a gente sabe que é um período muito especial na vida da mulher, né? E porque é através da mulher que é gerado o quê? Uma vida. Então Deus deu essa missão para quem Ele sabia que podia suportar. E as mulheres estavam lá. E a gente sabe que nesse tempo, que nesse período que a mulher está gestando, ele é um período de muita transformação para a mulher, né? Não só fisicamente, porque a gente já pode perceber, mas também o emocional, né? Às vezes elas ficam mais sensíveis, né? Mais choronas. Então, nesse período acontecem muitas coisas que até o bebê chegar. Então, ele é uma sementinha, ele vai crescendo, até que quando chega lá no final das 42 semanas, o bebê ele está pronto para nascer, né? E isso eu acredito que é uma experiência única que cada mulher aqui que é mãe, que já passou, sabe que é, porque é um momento do quê? De transformação. Ela vai se transformar para quando chegar aquele bebê, a vida dela não vai ser mais a mesma. A vida dela vai ser diferente, porque agora ela tem uma pessoa para cuidar, ela vai ter uma responsabilidade aí a mais. E também, além desse processo de transformação que essa mulher ela vai passar, ela também vai ter o que vai vir acompanhado? A dor. Não é a palavra, ela não fala sobre isso, não precisa abrir, mas está lá em Gênesis 3:6 que fala assim: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor darás à luz a filhos, né? Então, esse processo, junto com a alegria de vir um bebezinho, da família aí estar crescendo, é um processo que vai gerar dor. Isso não tem como nós que somos mulheres, que passamos por isso, não tem como se isentar desse processo, né? É inevitável, mas o Senhor, Ele dá força, né? E hoje, né, como é Dia das Mães, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre o maior exemplo de todas as mães, que foi Maria, que foi a mãe de Jesus, né? E o nascimento de Jesus, na verdade, ele foi profetizado 500 anos antes pelo profeta Isaías.
E isso é registrado no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que fala assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o nome de Emanuel. Então, antes mesmo de Jesus estar aqui, isso já era sabido que ele estaria, porque isso foi profetizado. Né? Então, quando a gente fala de Maria, quem que era Maria? A gente não vai entrar com muitos detalhes, mas a gente vai passar um pouquinho sobre a história. Só que Maria, ela morava na Galileia, e ela era prometida para uma pessoa, e essa pessoa, esse homem, se chamava José. Né? Eu gostaria agora de pedir para que vocês abrissem no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. A gente vai ler do 26 até o 35 e depois a gente vai ler o 38. Tá? Pode ficar sentado. No título da minha Bíblia ele fala assim: o anúncio do nascimento de Jesus. Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Agora a gente pula lá só para o 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então aqui, nesse trecho que a gente leu, conta de como foi que aconteceu. Como que isso foi anunciado para Maria, né? Então quer dizer, ela não era até então casada. E como que ela ia dizer que agora ela tinha um filho? Como que isso fica, né, nos dias de hoje? A gente pensa: eu não tenho ninguém, daqui a pouco eu estou grávida, como que vai ser? Mas no final do texto, nesse último versículo que a gente leu, fala assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então a Maria, ela mostra aqui que mesmo sem ela saber o que ia acontecer, ela foi um exemplo do quê? De obediência. E também um exemplo de fidelidade a Deus, porque ela recebeu aquela notícia. E como que José ia entender essa situação? Né? Como que tudo isso ia acontecer? Como que isso ia repercutir ali na vida do casal? Porque até então eles não estavam juntos e agora vai ter um filho. Né? Como que será que isso também chegou para o José? Porque isso até então ia ser uma revolução. Antes não tinha nada, agora vai ter um casamento, agora vai ter um filho. Só que Deus, Ele cuidou tão bem disso, que Deus, Ele também falou com José. E eu gostaria que a gente abrisse agora lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 19, para a gente entender um pouquinho como que foi. A gente vai ler do capítulo 1, do verso 19 até o 21, e depois o 24 e 25. Que fala assim: então José, seu marido, como era justo e não a quis infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso,
eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora a gente vai lá para o 24 e 25. José, despertando do sonho, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que ela deu à luz de seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Então, assim como Maria ela foi visitada, e ela soube que ela seria mãe, o anjo também visitou José. Então, Deus, mais uma vez, mostrando que ele faz o quê? A obra completa, ele não deixa ali pela metade. E porque José, ele pensou em deixar Maria por um momento, mas o anjo falou para ele: não temas, porque aquilo que ela está recebendo, aquilo que ela está concebendo é do Espírito Santo. E ali ele ouviu a orientação de Deus, os dois ali estavam alertados do que viria a acontecer, né? E quando a gente olha para esse cenário, olha para essa situação, porque talvez a gente não entenda a imensidão do que é essa história, né? De uma mulher ser visitada por um anjo e falar que você vai gerar um filho. Talvez a gente não consiga entender isso. Mas quando a gente olha e vê o posicionamento de Maria diante do que aconteceu, a gente percebe algumas qualidades que ela tinha, né? Então, a primeira qualidade é que a Maria, ela era o quê? Uma mãe simples, né? Então, apesar dela criar o Filho de Deus, porque ela não estava criando qualquer pessoa, certo? Ela estava criando o Filho de Deus. Ela era uma mãe simples e que ela o quê? Não intimidava de cuidar, ela não se intimidava ali a consolar, a ajudar Jesus. Ela estava ali presente, porque mesmo na sua simplicidade, ela estava ali cuidando dele. Um outro ponto que se destaca também na Maria é que ela era o quê? Uma mãe zelosa, que ela estava ali dedicada para o filho dela, mas também não só dedicada para o filho dela, mas ela como esposa, ela também era uma esposa que era submissa e que ela estava ali, cuidando do marido dela, cuidando da casa, cuidando de todas as coisas. E a terceira coisa é que ela era fiel à palavra de Deus. Então a gente percebe ali nas escrituras que além dela ser uma mãe exemplar, dela ter aceitado, ela também foi uma pessoa que obedeceu. Porque a palavra fala que ela disse aqui: eis-me aqui, Senhor. Né? E como que seria essa situação? Eu fiquei pensando, ela falou: eis-me aqui, eu sou a tua serva. Mas eu fiquei pensando, como que seria o desfecho dessa história se ela tivesse falado não? Será que ainda assim ela ia conceber Jesus? Eu fiquei pensando nisso depois. E eu acredito que Jesus escolheu Maria justamente porque sabia que ela teria um coração disposto para fazer aquilo que Deus estava pedindo para ela. Porque não é qualquer pessoa que vai aceitar uma missão dessa. Quem que aceitaria? Eu acredito que é uma pessoa que esteja ali muito enraizada na palavra de Deus. Porque às vezes Deus pede uma coisa tão simples para a gente fazer e às vezes é difícil. Imagina você então receber um filho, né? Mas quando a gente olha para esse contexto, a gente olha para esse cenário, a gente vê o quê? Que a Maria, na verdade, ela foi a mãe que revolucionou o mundo. Ela mudou, na verdade, ela trouxe um novo panorama, né? Porque a Maria, ela tinha Deus ali no coração dela, ela servia a Deus, e Deus encontrou o quê? Graça diante dela para que ela pudesse gerar um bebê. E com ela não foi diferente, ela passou todas as coisas que a gente comentou aqui. Então a Maria, ela passou ali aqueles meses gestando, ela teve ali as transformações do corpo dela, ela viu todas as fases de Jesus. Então ela viu ele lá pequenininho, né, até a fase que ele foi se tornando criança, que ele foi se tornando adolescente, até o momento que ele se tornou adulto. Mas enquanto isso ela fez todas as coisas que uma mãe comum ela faz. Ela alimentou, ela deu banho, ela trocou a fralda, ela fez todas as coisas, ela cumpriu o papel,
daquele filho que ela sabia que era o Cordeiro de Deus, que vinha para cá para tirar o pecado do mundo. Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, por mais que ele fosse Deus, ele estava aqui na forma de homem. Então, ele teve todas as necessidades como homem, mesmo sendo Deus, e ela estava lá cuidando dele. E como que será que foi esse cuidado? Porque ela sabia que ele tinha uma missão aqui na terra. Vocês que são mães, como que vocês iam cuidar do filho de vocês, sabendo que ele tem uma missão? Sabendo que eles têm algo extraordinário pela frente? Como que vocês cuidariam? Vocês fariam algo diferente por eles? Eu acredito que sim. Ela sabia que eles tinham uma missão, mas ela ainda não sabia o que era. Mas ela ali se empenhou, cuidou dele na forma de homem, cuidou ali dele com todas as necessidades, até que ele caminhasse por si mesmo e começasse o ministério dele. Então, quando a gente fala de ser mãe, isso tem um grande valor para todas as mulheres. E aí, quando a gente fala dessa missão, fala que vocês têm alguns desafios para cumprir. Então, o primeiro desafio é de vocês enxergarem o valor dessa missão, né? Porque ser mãe é isso, é vocês educar o quê? O filho de vocês dentro do princípio bíblico, né? Não precisa abrir, mas lá em Provérbios 22:6 fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então é uma responsabilidade, né? Você criar os seus filhos com a palavra do Senhor, para que ele seja um adulto de caráter, que ele seja aí um adulto que sirva a Deus, que sirva na obra do Senhor. Eu não tive esse privilégio, eu não cresci num berço evangélico, eu me converti depois. Mas eu acredito que quem teve essa oportunidade desfruta dessa bênção, de saber que desde sempre o Senhor estava cuidando de você. Eu fui descobrir isso um pouco depois. Mas vocês têm essa responsabilidade, né? Porque é uma missão séria de você cuidar, de você conduzir essa criança para o caminho certo. Porque você não vai deixar o seu filho seguindo para qualquer caminho. Você vai fazer o quê? Vai querer o melhor para ele o tempo todo. O segundo desafio é a forma do exemplo, que você ensina através de exemplo. Eu vou ler um outro versículo aqui, não precisa abrir, que está lá em 2 Timóteo 1,5, que fala assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que ela também habita em você. Então, aqui nesse versículo, Paulo, ele está elogiando e reconhecendo a fé de Timóteo, que essa fé ela veio da avó, da Lóide, da mãe Eunice, e agora ele estava vendo que essa fé estava onde? Estava no Timóteo. Né? Então, nesse texto fala o quê? Que a fé, ela foi uma fé verdadeira, que ela foi uma fé não fingida. E que quando a gente fala que é fingida, é porque tem aquilo que é fingido. Mas que através dos frutos, através das obras, ele podia ver que Timóteo, ele seguiu o exemplo da avó dele e ele seguiu o exemplo da mãe dele. Né? Então, isso era visível. E que esse exemplo, ele passou o quê? De geração por geração. Então, veio lá de trás até chegar no Timóteo. E é isso que Deus espera, que esse desafio materno seja da seguinte maneira: que não seja só de você falar, de você ali corrigir o seu filho, mas que isso seja o exemplo. Né? A gente fala assim, criança, ele acaba repetindo tudo que os adultos falam, né? Então, por isso que a gente precisa tomar o cuidado, não só as mães, mas os adultos também. Porque como que você vai corrigir o teu filho falando para ele não mentir, sendo que você mente? Como que você vai dar o exemplo? Vai alguém lá no seu portão te chamar e você fala assim, fala que eu não tô. Quando é alguém vendendo alguma coisa, fala que eu não tô. Não é assim que acontece? E aí, quando essa criança crescer, ela vai achar que não tem problema nenhum falar que ela não tá, porque ela aprendeu crescendo que não tem problema falar uma mentira, né?
E o exemplo vai aí em diversas coisas, e principalmente nas pequenas coisas que a gente acha que não tem problema, mas tem problema, porque a criança, ela absorve todas as coisas. Como que você fala para o seu filho tratar bem os mais velhos, tratar bem as pessoas, se ela vê você maltratando mal os outros? Vê você sendo rude, sendo áspera, dando uma resposta aí atravessada. Então, qual que vai ser o exemplo que essa criança vai receber? Claramente, não vai ser o exemplo bom. Então, vocês, né, as mães, os adultos, têm essa missão de ser um exemplo na vida das crianças. A terceira missão é saber o quê? Que os filhos, eles são do Senhor. Lá em Salmo 127, 3 e 4, fala assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos dos guerreiros são os filhos nascidos da juventude. Então eu acredito que para quem é mãe isso é uma verdade bem difícil, né? De entender que o filho não é dela. Deus agraciou a mãe dando um bebezinho, dando um filhinho, só que os filhos são do Senhor. E o Senhor que vai cuidar dessa criança. Porque quem é o dono, quem que criou ela, quem que sonhou com essa criança foi quem? Foi Deus. E quando a gente confia que tudo que é nosso é de Deus, não inclui só algumas coisas, inclui todas as coisas, inclusive os filhos. E que tudo que está aqui, o Senhor, Ele empresta para a gente. Então nós estamos aqui com o papel de cuidar, de zelar pelos filhos, de apoiar, mas de saber que o quê? Que eles são do Senhor. Às vezes o seu filho vai ser enviado aí para uma missão, vai embora para longe, recebeu uma proposta de trabalho, que Deus tem um propósito para ele estar em outro lugar e não aqui. E como que é que você vai lidar com isso? Se Deus chamou e se o seu filho tem esse propósito, com certeza você tem que confiar que ele é uma flecha na mão de Deus e que aonde ele estiver, esse filho ele vai ser usado para a glória de Deus. E o quarto desafio, que é orar e declarar as bênçãos de Deus sobre os seus filhos. Não só a oração, não só as bênçãos para o seu filho, mas também para qualquer pessoa quando a gente ora. Lá em Efésios 6:18 fala assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a mãe, ela tem o papel de orar e de declarar bênção sobre os filhos e sobre as pessoas, né? Na verdade, isso não é só uma rotina, que todos os dias você vai lá, põe a mão na sua cabeça, dá aquela afundada, né? Como eu já ouvi aqui, Deus te abençoe. Mas que isso que seja verdadeiro, não seja uma rotina, porque quando você está orando, o que você está fazendo? Você está pedindo que bênçãos estejam sobre aquela pessoa, não só no seu filho, mas por qualquer pessoa que você ora, por qualquer pessoa que você intercede, e que quando você ora, você coloca o seu filho diante de Deus, é a maior herança que você pode deixar para ele. E tudo isso, a gente sabe que tem que ser o quê? Verdadeiro. Não pode ser feito de qualquer forma, como a gente aprendeu aqui. Muitos de vocês não estavam na semana passada, mas é sempre o quê? O nosso melhor para Deus. A nossa oração, ela precisa ser melhor. A nossa entrega precisa ser melhor a cada dia, né? Não mais uma oração rasa, mas fazendo aquilo de coração, sabendo que Deus está ouvindo e que Deus, Ele recebe aquela oração. E que ainda os nossos olhos não vejam o que acontece no mundo espiritual, Deus está cuidando. Porque Deus está livrando a gente o tempo todo de coisas que a gente não imagina. Ele está cuidando dos nossos, sem que a gente entenda muitas vezes o que está acontecendo. Mas Deus, Ele cuida disso tudo. E Maria, ela foi um exemplo. Ela cuidou ali de Jesus. Ela foi um exemplo de mãe. Ela foi uma mãe dedicada. Ela foi uma mãe que cuidou. Mas eu gostaria de falar de um outro personagem agora. Talvez você não entenda agora, mas vai entender no final. Fica tranquilo. Que eu gostaria de falar um pouquinho sobre o livro de Oséias. Não precisa abrir.
Mas Oséias é um livro que ele está descrito ainda no Velho Testamento, né, que ele é um dos profetas menores. A gente não sabe exatamente quem foi que escreveu esse livro, e ele é um livro que ele não está na ordem cronológica. Mas ele tem uma divisão desse livro. Então, do capítulo 1 ao 3, ele está falando especificamente sobre o profeta. Ele está falando ali sobre a vida de Oséias. E do 4 até o 14, ele está falando sobre a nação de Israel. E uma nação que estava sendo infiel naquele tempo. Né? E aí o profeta, ele não era um papel muito confortável assim. Não era ser fácil ser profeta, né? Por quê? Porque o profeta ele tinha que levar normalmente uma mensagem difícil. Uma mensagem da parte de Deus. Ou às vezes o profeta ele tinha que ali denunciar o pecado de alguém. Então assim, não era fácil. Mas a vida de Oséias, como depois que a gente puder ler o livro, a vida dele foi uma metáfora. A história dele contada com a Gomer, na verdade é um retrato de Deus falando, a prova de amor de Deus com o povo de Israel. Né? E eu vou aqui falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, o Oséias, ele tinha uma mulher, a Gomer, o nome dela. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Só que essa mulher, ela tinha o quê? Uma procedência, assim, vamos se dizer, um pouco duvidosa. Né? Para a gente não trazer outra palavra aqui. E alguns comentaristas falam que essa mulher, ela seguiu essa vida errada depois que ela se casou com ele. Né? Então, isso daqui não é uma certeza, não vou trazer para vocês, mas dizem que ela tomou esse caminho errado aí depois que ela já estava casada com ele. Agora você imagina, o Oséias, ele era um profeta de Deus, um homem de Deus, ele denunciava o pecado, ele falava ali contra o povo que estava pecando, e aí ele casa com uma mulher que tem essa procedência que é um pouco duvidosa. Quando a gente pensa nisso, e a gente faz associação, como que um profeta, que Deus pede para ele casar com aquela mulher, que segue um caminho errado, e a gente pensa no mandamento que fala assim, não adulterarás. Como que fica essa história? Né? Como que a gente concilia esse mandamento de Deus, nesse caso, de um homem que falava sobre Deus, mas que teve que casar com uma mulher que não era nada dos caminhos de Deus. Né? E aí o que acontece? A Gomer, ela abandona o profeta Oséias, e aí ela é vendida como uma prostituta. Eu vou ler aqui o capítulo 3, do 1 ao 2, que fala assim: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uva. E eu a comprarei por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada, e lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero ser eu também para ti. Então, como que tudo isso é encarado? Uma outra situação para a gente pensar. Então, ela é vendida, o profeta vai atrás dela, compra ela, busca ela e fala para ela ficar lá um tempinho separada, para ela sair um pouco desse ambiente de promiscuidade que ela vivia. Né? E aí fala o quê? Para ela ficar totalmente separada nesse período, e isso vai fazer o quê? Quando a gente olha para essa história, que Oséias vai lá, que ele compra a mulher dele de volta, que traz ela de volta, isso vai mostrar um pouquinho da relação, né, dessa mulher que traiu. Então ela não só traiu o profeta, né? Ela desprezou ele porque ela deu as costas para ele, foi fazer o que ela queria. Ela difamou ele e falou assim, olha, você não é nada, porque agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Então imagina como que ficou esse cidadão com a mulher fazendo uma situação dessa com ela. Né? E aí, o que acontece? Deus fala com o profeta, fala para ele ir atrás dela,
Só que não é para ela voltar como qualquer pessoa, não é para ela voltar como uma serva, fala para ela voltar como a esposa dele. Então imagina, ela fez tudo isso e você recebeu uma instrução de Deus, você vai, busca, deixa ela separada, porque ela vai continuar sendo a sua esposa. Como que fica? Para um profeta, para um homem de Deus, passar por toda essa situação. É só amando a Deus para a gente conseguir fazer tudo isso. E quando a gente olha isso, ilustra o quê? A história de Israel. Para o povo de Israel parar de se prostituir. Só que essa prostituição do povo que a gente fala é o quê? Eles estavam se prostituindo fazendo o quê? Eles estavam adorando outros deuses. E esse adultério espiritual que a gente fala é quando nós não estamos sendo fiéis à nossa relação com Deus. Que é como lá no casamento, né? Quando a gente casa, a gente põe a aliança e a gente tem ali até o fim com aquela pessoa, que a gente faz um juramento. E a mesma coisa quando a gente faz essa aliança com Deus. Eu fiz uma aliança, o que eu devo para Deus? Eu devo o quê? A minha fidelidade. Eu já não posso mais viver com essas prostituições espirituais. Isso para mim já acabou, agora a minha vida é outra. Agora eu não me misturo, eu não faço mais determinadas coisas que eu fazia antes. E lá em Oséias 2,6, não precisa abrir, fala assim: portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe para que ela não ache mais as suas veredas. Na verdade, essa parede que ela é levantada é o quê? É para a gente se separar do nosso próprio pecado. Porque Deus, Ele queria disciplinar aquelas pessoas. Deus não quer que a gente viva ainda dentro dessa situação. Que a gente viva dentro do pecado, que a gente viva fazendo coisas erradas, que a gente viva se prostituindo espiritualmente diante de Deus. Né? E aí tem um versículo bem conhecido de Oséias que fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E o que é o conhecimento na Bíblia quando a gente fala? O conhecimento é o quê? É a verdade. E a verdade da palavra de Deus. Né? O que João fala? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E naquele momento estava o quê? Faltando a verdade para aquele povo. A verdade estava lá, longe. Eles estavam lá adorando outros deuses, eles estavam adorando poste ídolo. E quando a gente perde esse conhecimento, quando a gente não vive essa verdade, uma das coisas que vem, que é o que a gente citou aqui, é o quê? A idolatria. E que não é só quando eu estou adorando uma imagem. Tem gente que se adora também, isso é uma idolatria. Na verdade, é tudo aquilo que está no lugar de Deus, a gente está idolatrando. Né? E se a gente hoje olhar para a nossa vida e falar que não tem nada de errado, que a gente não precisa rever nada, acho que a gente precisa pensar mais um pouquinho. Porque o tempo todo a gente precisa vigiar e entender aquelas coisas que estão tirando o tempo de Deus na nossa vida. Eu preciso disso, preciso me examinar e entender aquilo que está me roubando. Né? E aí Oséias 6,3 fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele vos virá como a chuva serôdia. Né? Então essa mensagem, quando a gente olha para ela, será que ela é uma mensagem atual? Muito atual, porque eu acho que em vários momentos a gente troca coisas no lugar de Deus. Né? Tem gente que coloca o trabalho à frente de Deus, trabalha sem parar. Tem gente que coloca um relacionamento. Tem gente que, coloca o jogo à frente de Deus. Quantas coisas a gente tem colocado, mas isso não é para uma palavra para condenar, é uma palavra para a gente se examinar. Que Deus dá essa oportunidade para a gente fazer esse exercício diariamente e entender o que é que eu estou fazendo de errado, o que é que eu estou colocando acima de Deus. Então essa é uma história um pouco pesada, porque fala de uma situação de traição. É uma história que fala um pouquinho de adultério. Mas quando você fala assim, mas o que isso tem a ver?
Por que você está falando isso de prostituição espiritual, sendo que até agora a gente estava falando da Maria, a gente estava falando que ela cuidou de Jesus, que ela foi um exemplo maravilhoso de mãe e tudo mais, e o que isso tem a ver? Eu só quis trazer um resumo dessa história para falar que a Gomer, essa mulher que fez isso com o profeta, a Gomer também era mãe. A Gomer, ela tinha 3 filhos. Lá na Bíblia, se você quiser ler no capítulo 1, tem o significado no nome dos filhos dela, mas ela tinha filhos que não se sabe se os 3 filhos, eles eram filhos do mesmo pai, isso não é relatado. E como que será que essa mãe vivia? Porque ela vem de um cenário que não é nada fácil, ela vem de um cenário onde provavelmente as pessoas apontavam o dedo para ela e falavam mal dela e julgavam ela. Como será que era a conduta dela como mãe? E não só para ela, pensando também nos filhos. Como que os filhos lidavam com essa situação? Porque hoje a gente sabe que o que está em alta, que a gente hoje o nome é bullying, né? Mas e naquela época? Como que isso era tratado? Como que essas crianças, elas passavam por isso? Será que a Gomer, ela sabia dessa missão da mãe, que foi aquilo que a gente comentou no início da palavra, que uma mãe, ela instrui o seu filho, que ela dá bons exemplos para o seu filho? Que exemplo que ela estava dando para ela? Né? Será que ela sabia que os filhos, eles iam ser uma flecha? Será que ela ia lá, que ela orava, que ela colocava a mão na cabeça, que ela profetizava, que ela cuidava, que ela tinha zelo? Será que ela sabia? Provavelmente eu acredito que não. E ela tinha essa missão de cuidar do Filho de Deus. Então, independente se é mãe, se é homem, se é mulher, a gente precisa parar e entender aquilo que a gente está se prostituindo, né? E independente do que seja a situação, Deus pode mudar esse cenário, né? A palavra fala lá em Efésios 6:12, que diz assim: a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Então, Deus é o único que pode tirar a gente dessa situação. O fato da gente estar aqui todos os domingos, da gente estar aqui no culto, da gente estar servindo a Deus, da gente estar participando de tudo, de estar no som, de estar cantando, de estar aqui na frente, independente do que a gente faça, todos nós temos que melhorar, temos coisas para nos libertar, temos coisas para nos aprimorar. Então não tem essa diferença entre as pessoas, porque Deus, Ele quer cuidar de todos nós. Ele quer que, independente de quem quer que seja, que a gente se volte para o Senhor, que a gente se conserte, porque Deus, Ele pode. E Ele fala o quê? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e Ele nos sarará. Ele fez a ferida e Ele a ligará. E se o Senhor, Ele faz, se Ele permite determinadas situações, é porque Ele pode trazer a solução para a gente. Ele pode restaurar, Ele pode fazer tudo de novo. Então, Ele pode restaurar famílias, Ele pode restaurar relacionamentos, Ele pode restaurar situações que a gente nem imagina. E para isso, qual que é o desejo de Deus? Que a igreja seja a esposa dele. Mas a esposa, ela pode ser de qualquer jeito? Ela não pode ser de qualquer jeito. A esposa, ela tem que ser idônea. A esposa, ela não pode ter nenhuma mancha. A esposa, ela precisa do quê? Ser fiel a Deus. Ela não pode se voltar para outra pessoa, porque nós temos um único dono, que é Jesus Cristo. E Deus, Ele fala aos nossos corações. A gente pensa que não, mas Deus, Ele tem uma maneira particular de falar com cada um de nós. Às vezes é aqui na palavra, às vezes é durante um louvor, às vezes
conversando com um amigo, Deus se manifesta e você fala, não, mas você não sabe o que foi que aconteceu comigo. Todo mundo já passou por uma situação difícil, até mesmo quem cresceu na casa de Deus. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por situações difíceis. Às vezes você olha para alguém e você fala, não, a sua vida tá boa, mas você não sabe o que acontece no dia a dia da pessoa. Você não sabe qual que é a dificuldade que ela enfrenta, você não sabe o que ela tem passado. Então, às vezes a gente olha uma situação e fala, não, tá muito fácil. Nem sempre é assim, nem tudo é aparência. E Deus, Ele quer tratar algo com a gente, Ele quer nos transformar, porque Jesus, Ele pagou um alto preço por nós. Nós não estamos aqui por qualquer coisa. Foi um preço de sacrifício, foi um preço de cruz, foi um preço de sangue. Eu corri um pouquinho porque eu gostaria que a gente tivesse um tempo para fazer um louvor agora no final. Se a equipe já quiser se posicionar, eu já estou terminando. E quando você fala que Deus não fala com você, que Deus te esqueceu, que Deus não olha para você, você quer ouvir Deus falar com você? Pega a sua Bíblia e lê ela em voz alta, porque Deus vai falar com você. Através da sua voz, quando você lê o que está aqui, Deus, Ele está falando com você. Não há outra verdade, porque aqui não vai ter interpretação, aqui não vai estar do jeito que a pessoa acha que ela é. Isso daqui é a verdade. E a gente precisa se voltar cada vez mais diante de Deus, diante da presença dEle, porque hoje os dias eles são maus, os dias são difíceis, e cada vez mais a gente sabe como o mundo está, o quanto o mundo, ele quer influenciar as crianças, o mundo quer influenciar os jovens, mas a gente tem a nossa missão de continuar orando, de continuar buscando, de continuar intercedendo, de os nossos caminhos eles continuarem retos diante de Deus, para que Deus ele complete a nossa boa obra, que a gente faça como uma esposa que tenha uma aliança firme com Deus, uma aliança que ela não é quebrada facilmente, mas é uma aliança duradoura, uma aliança que não olha para o lado, uma aliança que não é trocada por qualquer coisa, porque ainda que o mundo ele ofereça muitas coisas, ainda que a gente pense que no mundo tem muitos prazeres, o prazer maior é a gente estar na presença de Deus.